Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio através do autoconhecimento. Como é bom se conhecer. Venha, participe do nosso programa. Escreva um WhatsApp para o número 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa as suas emoções estarão sendo reconstruídas aqui conosco. Então, sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior. Nos acompanhe pela playlist no YouTube. Tem muita coisa para você ver. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, que é doutora Márcia Coronha. Ela é cientista e educadora da saúde. Como vai, doutora Márcia? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Muito obrigada, Iraci. É sempre bom fazer parte desse programa, estar aqui com você. E eu tenho certeza que o nosso papo hoje vai ajudar muita gente. Vai fazer muita gente refletir sobre o comportamento, principalmente nesses últimos tempos aí, né? Sim. A história que vem sendo relatada hoje é de Ricardo. Ele tem 38 anos, mora em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E ele está passando uma fase muito complicada, com desafios em vários âmbitos da sua vida. Ele tem uma filha de 16 anos e uma outra de 10. 17 anos de casado, pois está em fase de separação. E diz que não está sendo nada fácil, porque ele fica com dificuldades para entender a filha, as filhas, né, a si mesmo, a situação, o trabalho, tudo foi se tornando complexo. Porque Ricardo sempre ouviu no relacionamento dele que tudo que ele fazia estava errado. Tudo que ele fazia estava errado. Então, ele já está com aquele peso, com aquilo incomodando. E nessa fase de separação, ele queria muito ajudar suas filhas, né? Para que não haja distanciamento entre ele e as filhas, para que não haja conflitos, que fique tudo bem. Mas ele está encontrando dificuldade, porque ele também foi dispensado do emprego dele. E aí chamou muita atenção que quando ele começou a refletir, ele percebeu que o emprego dele era somente fazer críticas, era criticar os outros. No bom sentido ou não, dependendo. E ele arrumou um outro emprego e percebeu que está nesse outro emprego fazendo também o mesmo trabalho, crítica sobre as pessoas que trabalham com ele. Então, ele pergunta: o que eu posso fazer? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Minha crítica faz bem, não faz? Ele está cheio de conflitos entre o certo e o errado. Todos nós, né, Márcia? Todos nós. E olha, se a gente for buscar a literatura, não só a mais espiritualizada, mas também outros tipos de literatura, a gente vai ver escrito assim claramente: ninguém gosta de receber críticas. E, ao mesmo tempo, é muito fácil criticar. Porque quando a gente critica, a gente joga fora as nossas dores, a nossa impaciência, aquilo que está bom, aquilo que não está bom. E a gente, como se diz em alguns textos, não se paga imposto para fazer crítica. Porque você está olhando a outra pessoa, ou o que ela está fazendo para poder fazer a crítica, segundo as suas experiências, os seus olhos, os seus sentimentos e as suas emoções, e não a realidade que é. Exatamente. A gente já vai fazer um exercício aqui, depois a gente pega um espelho e vamos fazer um exercício, vamos ver se o pessoal se identifica com isso. Mas vamos trazer a questão da palavra crítica, propriamente. Talvez esse seja o ponto mais crítico, né? Porque crítica, a crítica é uma palavra que ela pode ser um substantivo ou um adjetivo.
Então, a crítica pode ser, eu fiz uma crítica construtiva, é um substantivo. Agora, aquela é uma pessoa crítica, é um adjetivo da pessoa. Então, a gente já vê que a crítica já pode ser colocada em várias situações. E a crítica, no dia a dia, vamos supor, você escreve um texto para a sua rotina diária de trabalho. Você apresenta para uma pessoa, essa pessoa vai fazer uma crítica, uma observação, um apontamento sobre o texto. Aí vai dizer, isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Então, a crítica pode ter na sua base uma avaliação de ponderação, de qualidade de trabalho, e não Sim. diz respeito a você. Aquilo, quando a gente tem um amadurecimento, né, do profissional e até mesmo pessoal, a gente consegue perceber, essa crítica não é para mim, essa crítica está em relação ao trabalho, eu vou melhorar porque eu não sou isso, eu posso melhorar. Então, muitas vezes as pessoas recebem uma crítica e, sem fazer uma avaliação crítica da crítica, acaba se remoendo, se magoando e se Porque vitimizando. ela se sente criticada ao invés de ter a capacidade de olhar que a crítica é sobre aquele trabalho, aquele projeto que está sendo feito, que pode ser mais assim, menos assado, mais a tal jeito, mais de outro jeito. Exatamente, eu concordo. Então, a crítica não é sobre a pessoa, a personalidade, Uhum. né? Mas sobre um trabalho. Desenvolver essa sensibilidade, ou esse é um amadurecimento na realidade, né? A gente falar sobre isso é muito importante, porque quando a gente não conhece sobre o assunto, a gente vai levando a vida e não tem responsabilidade sobre ele. Agora, se nós estamos falando sobre crítica, a gente está tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre essa palavra e sobre essa ação que é tão delicada no dia a dia. Se a gente colocar nossa conversa aqui numa peneira, eu tenho certeza que alguém vai poder pegar um ou outro ponto e, quando for criticar ou ser criticado, como o Ricardo traz, né, já vai Isso. pensar, eu posso analisar essa crítica. É, porque ele viu que a esposa, a ex-esposa no caso, ela criticava dizendo que ele fazia tudo errado, mas o trabalho dele era fazer crítica na sua vida profissional. Olha, Então, acho que ele começou a chamar atenção a crítica que a esposa fazia Uhum. quando ele começa a voltar os olhos para o seu cotidiano, né? E olha que interessante, parece que nada acontece por acaso mesmo, né, Iraci? Se ele trabalha num ambiente onde a atividade profissional dele é fazer avaliações críticas sobre o trabalho, o desenvolvimento do trabalho, lidar com pessoas, imagina, ele faz esse tipo de avaliação no trabalho, chega em casa, ele sofre esse tipo de ação da esposa. Então, ele está vivendo, talvez não por acaso, esse movimento de criticar e ser criticado, e o que é que o Ricardo pode aprender com isso? Exatamente, porque ele precisa passar pela avaliação dele próprio, nas críticas que ele efetua, nas críticas que ele faz, se ele está avaliando o trabalho da pessoa ou é a pessoa em si, porque tem um distanciamento. Às vezes eu tenho implicância com a pessoa, então eu vou lá e critico ela no trabalho dela, tal, mas a crítica que eu estou fazendo não é para o trabalho. Eu estou fazendo a crítica pessoal. Aham. Olha, esse eu acho um ponto importante. Se nós estamos vivendo, criticando ou recebendo críticas, vamos fazer uma avaliação disso. Uma das maiores habilidades do ser humano hoje, que vem sendo estudado não só nos relacionamentos interpessoais, na família, mas também no trabalho, com a vizinhança, nos ambientes onde existem pessoas, é a comunicação. Exato. E a comunicação, ela pode ser melhor realizada. Existem habilidades que a gente pode desenvolver para se comunicar melhor. Existe uma expressão chamada comunicação não violenta, não é? Isso está muito utilizado hoje em dia, já que o ponto de relações interpessoais, ainda mais nesse período de pandemia, né, que a gente está com a nossa sensibilidade mais à flor da pele, como é que a gente pode usar melhor a comunicação não violenta? Então, se eu não me engano, quem desenvolveu essa ferramenta ou uma metodologia para as pessoas se comunicarem melhor foi Rosenberg, em 1960, pelo que eu me lembro, quando ele era educador, psicólogo educador, e ele queria melhorar a relação, ele é americano, das crianças para diminuir a segregação racial, segregação entre as crianças nos Estados Unidos, nas escolas dos Nossa, Estados é Unidos. tão atual, né? Tão atual.
E ele, então, começou a trazer essa ferramenta para o dia a dia nas escolas. Então, existe o passo a passo de comunicação não violenta, que a gente não precisa aprofundar aqui, mas é de que forma estamos falando? Que sentimentos a gente sente quando a gente fala ou quando a gente recebe a informação na comunicação? Nós estamos ouvindo bem? Então, vamos trazer o Ricardo de novo. O Ricardo está na família, recebe uma crítica. Será que ele está ouvindo bem a crítica? Será que a esposa dele está fazendo uma comunicação mais assertiva? Será que ele está criticando a crítica que ele está recebendo? Avaliando a crítica é para ele, é para um comportamento dele. Então, quem está sendo criticado pode melhorar o entendimento, porque a Saber comunicação. ouvir. Exatamente, Iraci. Hoje em dia, o saber ouvir a gente chama de escuta empática, escuta ativa, escuta atenta. Existem exercícios hoje, Iraci, que se faz assim, em turmas, onde as pessoas estão conversando, o professor fala, converse, conte da sua vida. Depois a pessoa que escuta tem que reproduzir a conversa do amigo. E muitas vezes a pessoa não consegue reproduzir, porque ela não está atenta ao que o outro está Exato. falando. A pessoa fala e a gente está com a mente tão distraída com o celular, com a mídia social, um olhar mais voltado para os nossos transtornos emocionais, para a nossa ansiedade, que muitas vezes dentro São da os ouvidos nossa. surdos, né? Ai, adorei essa expressão. Ouve. Como é que está a qualidade da sua escuta, principalmente no ambiente familiar? Exatamente. Isso salva relacionamento. A gente sabe disso. Todos nós já passamos por relacionamento. Não é necessário a gente ficar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto relacionamento para a gente identificar como é bom num relacionamento falar e conversar sobre como é que nós podemos melhorar a nossa comunicação. Estar presente naquilo que está fazendo. Você sabe que eu vi na internet, um dia desses, aqueles macaquinhos que um faz assim, o outro faz assim, né? Quer Isso dizer, é ótimo. 3. Agora saiu o quarto. O quarto macaquinho, ele está com o celular e está escrito assim, ele não ouve, ele não vê, ele não escuta, porque ele só presta atenção. Ele nem Celular. sente, né? Nada, nem sente. O que ele sente provavelmente está relacionado às trocas que ele faz com o mundo digital. E, em geral, existe uma geração de ansiedade nesse caso, né? Muito A não ser que a pessoa aproveite o conteúdo digital para se elevar espiritualmente, aumentar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, porque existe, essa ferramenta pode ser utilizada para o seu crescimento. Será que é isso que a gente anda fazendo? Será que é isso que dentro de casa a gente está realmente deixando de escutar, de tocar, de ver e de falar com as pessoas da família em substituição ao que está no aparelho? Como isso é importante. Como o Ricardo... Ou então segura o aparelho e fala, não, estou te ouvindo, pode ir falando que eu estou prestando atenção, estou te ouvindo. Não tá. E muitas vezes eu me pego fazendo isso, né? E falo, opa, porque se a gente está muito distraído, a gente entra na onda, né? Então, tem um comportamento que ele é educativo mesmo, do uso do celular, não só para os adultos, mas também para as crianças, né? Qual é o percentual da sua vida que você vai usar trocando com o celular? Qual? Você pode definir. Isso é saudável. Isso te traz mais bem-estar, te traz mais saúde e, principalmente, melhora os relacionamentos. Você começa a observar melhor as coisas. Eu me disciplinei com o celular, porque eu recebo mensagens. Eu me imagino. Até de Jesus, minha filha. Tanta mensagem que eu recebo, tantos grupos que eu faço parte, que são grupos de trabalho, né? Então, só de grupos tem 58, 59 de trabalho, fora, né, as outras coisas. Então, eu comecei a me disciplinar. Eu falei, peraí, o celular não comanda a minha vida. Eu comando a minha vida e o celular é algo descartável na minha vida. Então, eu não olho o celular. Você pode dispensar um Não momento do deixa seu ali. dia e não necessariamente com aquela pressa de responder, que gera ansiedade. E por que nós Eu chegamos... leio muitas vezes e demoro dias para responder. Aham. Respondo, mas... As emergências. Mas por que a gente está tocando na questão do celular? Porque se nós colocarmos o celular na vida de uma família, é um fator
inclusive, para não percepção de quando você faz a crítica e quando você recebe, porque a escuta não está atenta, a escuta não está amorosa, a escuta não está afetiva. Então, na comunicação não violenta, voltando aqui, vamos observar o ambiente, por que a pessoa está fazendo a crítica, de que forma ela está fazendo, como é que eu estou recebendo aquela crítica, fora a autocrítica que a gente não colocou, que o Ricardo também traz, né? Ele está fazendo uma Sim, autocrítica. sim. E é interessante fazer essa autocrítica, sim, mas percebendo que muita autocrítica diariamente, se punindo, se prejudicando, se tornando vítima das situações, trazendo um peso maior do que a situação realmente que está acontecendo, o que a situação pede. Olha quantos pontos essa palavrinha chamada crítica pode ser melhorado no nosso dia a dia. Ai, mas eu tenho que ser um especialista em crítica, em observação. Não, a gente não Ninguém é. precisa, não precisa. E também eu tenho certeza que nós não atingimos essa perfeição. Mas, a partir de agora, o tema crítica faz parte do nosso dia a dia. Essa palavrinha já está no alerta. Abriu a boca para se pronunciar diante de uma crítica, reflita. Você está criticando ou você está alfinetando? Ou você está se defendendo de alguma coisa, se escondendo de alguma situação. Posso fazer uma brincadeira? Que não é uma Claro. brincadeira. A gente tem um espelho aqui? Sim, temos. Vamos lá. Aquele espelhinho que está ali, rapidamente. Olha que interessante essa situação. Gente, aqui a gente tem um espelho. Então, vamos ver se a gente se identifica com essa proposta. Segura esse espelho aqui para mim, Iraci. Coloca na frente do seu rosto. O que é que eu estou olhando? O que é que eu estou vendo quando eu olho para você? Nesse momento, eu estou vendo a mim mesmo. Exatamente. Eu não estou vendo você. Perfeito. O espelho está na minha frente. Quando eu julgo, critico, faço observações em relação a você, o que eu vejo primeiro não é você. Eu vejo a mim. Então, se tem alguma coisa que em você me incomoda, Exatamente. ela vai refletir em mim. E por isso que a crítica e o espelho devem ser trabalhados sempre conjugados. Porque será que quando eu critico a Iraci, eu não estou vendo nela ou na situação alguma coisa que quando eu olho para ela diz respeito a mim? Então, exercício para o Ricardo e para a esposa. Ricardo, quando você recebe a crítica, ela é verdadeira? Qual o sentimento que você percebe diante dessa crítica? Você consegue perceber se essa crítica é de fato uma avaliação, uma observação para uma melhora de um comportamento? Ou você percebe que da sua esposa vem alguma coisa que nela ela se sente magoada ou vitimizada ou irritada com determinado assunto ou aspecto? E acompanha um alfinete. E acompanha o alfinete. Então, a questão da crítica em relação ao espelho é um exercício que a gente pode fazer. Fica aí uma pergunta. Estamos criticando muito? Então, pense sobre isso. Se você está criticando muito, essa crítica, ela parte de um julgamento sobre o que alguma pessoa fez? Você pode ter um olhar mais empático, uma escuta mais empática? Aliás, uma coisa muito importante. Você tem todas as respostas do que você vai fazer na sua vida? De jeito nenhum. Você acha que você tem condição de dizer ao outro o caminho que o outro deve tomar na vida dele? Primeiro que a gente programa o nosso dia pela manhã e de tudo que a gente programa foge completamente. O horário, eu passei aqui, eu resolvi dar uma paradinha ali, eu precisei fazer isso. Tudo acontece diferente. Mais um ponto para a gente reavaliar o nosso jogar para fora, se livrar de irritabilidades e de sofrimentos e de medos e projetar no outro. Projeção no outro. Projeção, é esse o E nome. olha, Iraci, vamos lá. Você quer o espelho? Quero. Outro exercício que a gente vai fazer. Aqui tem um aspecto da vida. Vamos esquecer o espelho em si. Aqui tem um aspecto da vida que a gente está avaliando. Esse lado está preto e esse lado está no motivo do espelho aqui. Como esse aqui é um desafio que nós estamos passando, eu vejo o desafio por esse lado. O mesmo desafio. Exato. Eu estou vendo o lado preto. Eu enxergo o preto, eu sinto o preto, eu vejo.
Como é que você está vendo o mesmo desafio, Iraci? A cor tá preta para você? De jeito nenhum. Eu tô Você está vendo vendo o meu o reflexo seu ali. reflexo aqui. Exatamente. E Imagina, tô analisando o meu reflexo só. imagina, nós não somos um casal, mas estamos convivendo no trabalho, discutindo sobre um desafio. Você enxerga de um jeito e eu enxergo do outro. Como é que a gente vai chegar a um denominador comum se nós não tivermos uma comunicação mais assertiva, uma Exato. escuta empática, e que empatia é muito importante. Essa palavrinha, empatia é só uma palavrinha. Não, ela salva relacionamentos, ela mantém você no seu trabalho, ela mantém um relacionamento familiar melhor. Porque quando Sim. a gente percebe, se vocês tiverem algum desafio dentro de casa, façam esse exercício. Exato. Coloquem o desafio e percebam como é que você enxerga essa situação. A pessoa enxerga assim. E a outra enxerga assado. E aí há Uhum. uma discussão. Quem está certo? Será que é quem está certo? Quem está certo? Eu vejo um preto. A Iraci vê o espelho. Quem está certo? Seria muito melhor se a gente, nesses momentos de, ao invés de criticar, de apontar o dedo, de fazer julgamento, e sair de uma discussão. Quem é que vai ganhar essa briga? Não é assim que a gente faz? É, Quem é que vai a ganhar essa última discussão? palavra tem que ser a minha, porque a minha é chamando atenção, a minha é falando a verdade, é o certo. Exatamente. E como isso muitas vezes não acontece, será que a gente pode entrar numa discussão, num desafio familiar ou profissional, observando o desafio dessa outra forma? Ele vê diferente de mim. Ele tem experiências passadas diferentes de mim. Ele olha para o desafio com mais coragem do que eu, ou com mais medo do que eu, ou com mais insegurança do que eu. Então, olha quantos pontos a gente pode trazer para os relacionamentos. E fica a dica Com para o Ricardo, certeza. para ele avaliar o seu comportamento ao criticar o próximo. Será que aquilo está fazendo realmente bem para ele? Será que ele está criticando de uma forma que positiva? Porque tem muita gente que faz crítica a outra pessoa ou a uma situação, mas ela faz a crítica com muito prazer, sabe? Quase correndo aquele veneninho aqui do lado. O ego, Então, ego, tem ego. prazer em criticar, que é muito diferente de você fazer uma crítica e não colocando ali a sua emoção, a sua visão, você olhando o lado Uhum. ou material ou olhando o lado emocional, mas buscando olhar através dos olhos do outro. Então você me deu um gancho aqui para fazer um comentário que é bastante amoroso e vindo de Joana de Ângeles e de talvez Chico Xavier ou um provérbio chinês, eu acho que estão todos aí nesse mesmo pacote que eu vou falar agora, se nós experimentarmos passar pela vida do próximo, na família, no relacionamento profissional, e a gente deixar um rastro de luz por onde nós passarmos, e o que é um rastro de luz? Por isso que estudar é bom, né? Porque a gente lê essas coisas bonitas e fica, o que é um rastro de luz? Isso é muito poético, isso é muito romântico, muito amoroso demais. Não dá para trazer no dia a dia, será? Será que a gente não pode experimentar, principalmente no ambiente familiar, imaginar que dessa discussão eu vou sair e eu vou deixar um rastro de luz? Olha que coisa maravilhosa. E quando a gente vai estudar o significado de um rastro de luz, Sebastião Camargo diz assim: amor é luz. E é a luz mais poderosa que existe. Amor é o sentimento mais sublime, mais poderoso. Se a gente experimentar um pouco mais de amor no nosso diálogo, na nossa comunicação, chama ele de dentro, porque ele está aí. Eu não tenho amor. Tem sim, ele só está apagado, ele tem um monte de nuvem aí, você não está enxergando. Nós somos amor. Com Então, certeza. nesse momento, por que ele está desaparecido? Porque tem irritabilidade, tem mágoa, tem ressentimento, tem ondas eletromagnéticas fortes, pesadas, e o teu amor está lá. Você está querendo brilhar, você está Tá querendo abafado, né? deixar o seu caminho de luz e não consegue. Você não consegue nem enxergar, porque essas ondas de sofrimento, de dor, reclamação, mágoa, elas são pesadas. Então, vamos fazer esse exercício. E esse provérbio chinês diz assim: sempre fica um perfume na mão daquele que oferece flor.
não é? Exato. Se a gente for, olha que lindo isso, parece que é tão distante, né? Oh, que frase maravilhosa. Inatingível, inalcançável, será? Não é? Porque nós complexamos demais as coisas. Coisas simples, coisas simples. É, vamos ver, Adorei seu comentário. É o simples. é, vamos ver, por exemplo, o próprio Ricardo. Ele quer assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Uma coisa ou outra coisa. Primeiro uma. Primeiro cuide de si para depois cuidar do outro. Porque não adianta eu querer, no meu momento de instabilidade emocional, querer cuidar do outro, porque eu vou lá capenga e não vou dar o que é necessário, o outro vai absorver, eu vou ficar sem nada, porque eu estou dando aquilo que eu não tenho, então não ajudo e ao contrário. Me desfaleço dentro das minhas emoções porque eu absorvo o negativo do outro, a dor do outro, que vem juntar com a minha. Uhum. E aí a gente complementa. Eu vou continuar romantizando aqui, mas é para trazer para a prática, não é só para Uhum. ficar no belo. É. A boca fala de que está cheio o nosso coração. Ricardo, como é que está o seu coração? Isso não é uma crítica ao Ricardo, de forma alguma. Isso é um mecanismo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento físico, porque você está se melhorando fisicamente, mental, porque você está mudando o seu padrão mental, espiritual, porque esses movimentos, eles não são do seu corpo físico, são do nosso corpo mais sutil, e o emocional, que também faz parte de todo esse complexo tão sutil que está em torno da gente. Então, Ricardo, o que sai da sua boca, provavelmente, é aquilo que o seu coração e o seu corpo está expressando naquele momento. Que sentimentos a gente pode trazer e transformar nesse processo que você falou, simples, delicado, passo a passo, no dia a dia, de autoconhecimento e de autotransformação? Dificilmente alguém vai pegar uma varinha mágica e vai falar: pode pirilim pim pim, a partir de agora eu sou generoso, amoroso e onde eu passo eu deixo um rastro de luz e de amor. Esse é um processo que todos nós estamos experimentando. Primeira Cada um. coisa é olhar para si, né? É olhar para si. Uhum. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. É vigiar-se, se auto-vigiar para que eu não seja um ponto fora da curva, para que eu consiga caminhar de forma a ferir o menos possível e também de não me ferir, né? Exatamente. E como a Iraci colocou, esse processo que é, você falou, são hábitos simples, né? E a cada dia a gente vai construindo cada uma dessas. São passos de evolução, né? São passos de autoconhecimento. A gente precisa disso para melhorar a nossa vida, mas será que essa é a fórmula para a gente? É o caminho? Será que é? Como não? Nós achamos normalmente que a solução dos nossos problemas está fora de nós. Ah, eu vou comprar aquele negócio que vai resolver. Eu vou aplicar o que aquela pessoa falou e vou trazer para o meu dia a dia. Eu vou ler aquele livro e vou pendurar uma frase na cozinha todo dia, eu vou olhar e aquilo ali é suficiente? A transformação ela é interna. A Exatamente. transformação passa de uma mudança, está muito na moda a gente falar de mindset, né? Mudança de estado mental, de vibrações, Mudança de hábito, né? mudança de hábitos. Sai da zona de conforto porque nós estamos viciados na reclamação, nós estamos viciados na crítica, nós estamos viciados em apontar o dedo para o outro. Nós já sabemos que esse não é o melhor caminho. Com certeza. Antigamente, há muito tempo atrás, a gente falava sobre isso, mas agora a gente está tendo uma oportunidade incrível através dos livros, através de uma boa busca pelas mídias sociais, através da convivência com as pessoas, através dos ensinamentos que estão sendo trazidos para a nossa autotransformação. Com E certeza. vamos repetir o que a gente fala sempre, né? De novo essa história, de novo. Já era colocar a responsabilidade no outro.
já era dizer, a culpa do meu sofrimento vem de... Nós já sabemos que a autorresponsabilidade é um item importantíssimo para a nossa felicidade, para o nosso Exatamente. bem-estar. Porque a gente coloca para fora como se o mundo fosse culpado da sua existência, do seu ser, de qualquer coisa que se movimenta na sua vida. Porém, a gente não coloca a responsabilidade no lugar certo. Quando a gente substituir responsabilidade no lugar de culpa, a gente vai ver que a responsabilidade então não está na mão do outro, está na mão da gente mesmo. E aí a gente vai diminuir essa crítica que ela é de apontar o dedo e a de julgamento. Então, a Exato. gente talvez consiga ajudar mais o Ricardo nesse momento quando a gente trouxer para ele esse processo. É um processo, né, Iraci? Não é Sim, assim. Esse processo de transformação pessoal. pessoal, é É individual, exatamente. é espiritual. Se essas coisas estão acontecendo na vida do Ricardo no dia a dia, não é por acaso, há um processo de aprendizado aí embutido, existe uma necessidade, e a vida está. Olha que presente que o Ricardo está recebendo. A vida está apontando para ele, dando umas catucadinhas que ele está sentindo dor, que é para quê? Ele está Para olhando, sair daquela zona de conforto de briga daqui, critica dali, sai, e agora poder escolher uma nova forma de viver, com um outro certeza. caminho. E olha que legal, ele está preocupado com as crianças, ele prestou atenção nas críticas, entre aspas, que a esposa fez para ele. Faz uma avaliação crítica dessas críticas. Agora, essa preocupação toda que ele está tendo com as filhas, para que não haja distanciamento, que vamos colocar cada coisa no seu lugar. Você está separando da sua esposa, de uma pessoa que tem um relacionamento com você. Ou seja, aquele relacionamento não está mais compatível e aquele relacionamento de duas pessoas é que estão sendo separados, para que cada um continue o seu caminho. Agora, você continua sendo pai, ela continua sendo mãe e você continua sendo família dela e a mãe continua sendo família. Mas não é separação dos filhos. Os filhos não têm o direito de meter o dedo ali e falar: ah, eu não quero que separe, ai, porque eu quero, ai, porque eu não quero. Não tem que querer. É entre duas pessoas. Se a gente fosse obrigar o filho a se casar com uma pessoa que a gente achou perfeita, ia falar não. Hoje em dia não se casa, mas obrigado. Então vamos pensar um pouquinho. A separação é do relacionamento de duas pessoas, de um romance. Não é a separação do pai com os filhos, nem do marido com os filhos, porque o marido não é marido das filhas. Uhum. Né? Então, isso é muito importante, saber separar para Uhum. não colocar tudo num pacote só, cada coisa no seu lugar. Né? Importante o que a Iraci falou, e aí eu fiquei pensando, queria parabenizar o Ricardo, porque olha que legal, em geral, estatisticamente, as mulheres são aquelas que mais colocam as suas dores, os seus desafios, a sua problemática, pedem ajuda, né, se expõem. E a gente vê um homem de 38 anos em conflito com a família, em conflito com o trabalho, buscando ajuda, pedindo ajuda. Sim, A ajuda que o Ricardo está pedindo hoje pode ser importante não só para ele, mas serve como um ponto de luz para que a gente passe a observar, olha, a situação dele pode ser identificada em outras famílias. Até exatamente. a dor de outros pais, de outros maridos, de outros homens no seu ambiente profissional, e reavaliando a questão da crítica também. Exatamente. Então, de alguma forma, a gente agradece quando recebe esse tipo de abertura que a pessoa dá para expor um conflito, numa oportunidade de a gente discutir
e, de alguma forma, sugerir caminhos, né? Que são caminhos Exato. verdadeiros, Exato. caminhos relacionados à expansão da consciência daquela pessoa, a tomada de decisões mais conscientes e uma reflexão interna. Uhum. Esse é um caminho. Mas a gente sabe também que, se a situação ficar muito alarmante, fora do controle, de forma que o Ricardo perca de alguma forma a sua capacidade de viver o seu dia a dia, a sua rotina de uma forma equilibrada, que ele procure ajuda. Com E existem certeza. vários ambientes onde a gente pode procurar ajuda. A gente pode procurar ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, ajuda médica, dependendo, né, do que... Exatamente, é. Agora, ele não pode colocar tudo num pacote só. Eu e minhas filhas. Eu estou com um problema. Eu estou me separando. O que eu faço com as minhas filhas? E agora? Você não está separando das suas filhas. Esse ponto que você toca é recorrente porque sente culpa nesse momento, né? É muita culpa Sente. e é a dor dessa separação. E o Ricardo pode trabalhar esse ponto de forma que esse afastamento, a dor desse afastamento, ela minimize ou até mesmo não exista, né? Como ele disse que haviam muitas brigas no relacionamento dele, de repente não é a solução para a paz dentro da família, como instituição, como família, a separação romântica de um casal, para que esses não fiquem mais se degladiando e a família possa ser você em paz com suas filhas, da mesma forma que a mãe em paz com as filhas dela, né? Então, para de haver aquela rispidez, porque em tudo que se faz, que se vai criticar, que surge numa discussão de um relacionamento, sempre vem acompanhado de um alfinete. Eu falo, mas eu dou uma espetadinha que isso aqui vai servir para ele. Eu pego um exemplo de não sei o quê para mostrar que isso aqui encaixa nele perfeitamente, ou nela perfeitamente. Nunca é para gente. Iraci, esse ponto é muito importante. Ele é muito sutil, né? Uhum. Se as pessoas passarem por um processo de reflexão agora, elas vão perceber, profunda, atenta e pessoal, esquece o próximo, o que vem saindo da nossa comunicação familiar, nos relacionamentos com o esposo. O que vem saindo? São palavras que são afetivas, são afetuosas, elas são... Não é que a gente fique na afetuosidade o dia inteiro, mas dá para calibrar, dá para a gente deixar de alfinetar. Alguém tem que tomar uma atitude, que seja você agora que está ouvindo o programa e que agora já aprendeu que você pode deixar um rastro de luz nos relacionamentos. E o que é um rastro de luz? Através de uma palavra, através de uma escutativa e, principalmente, através da sua ação e do seu comportamento. Porque ninguém muda ninguém. Você está assistindo a esse programa e pegando esse quadro e botando dentro do teu lar. Você fala assim, opa, como é que está aqui? Deixa eu olhar por essa lente um pouquinho, né? Então, a gente sabe que tudo tem uma forma de olhar. Se a gente pudesse deixar um hashtag, como está na moda agora, a gente faria hashtag ninguém muda ninguém. Exatamente. Essa seria maravilhosa. É isso aí. Márcia, em uma palavra, uma emoção para o Ricardo se trabalhar. Uma emoção para o Ricardo trabalhar? Auto-amor. Auto-amor. Olhar para si. Se fortalecer. Auto-amor. Isso vai trazer muita confiança para ele. Exatamente. Boa sorte, Ricardo. Vai em frente. É isso aí. Márcia, obrigada pela sua presença, por esse bate-papo gostoso e pelo esclarecimento lógico, né, trazido não só para o Ricardo, mas para tantas e tantas pessoas que estão vivenciando a mesma coisa, né? Eu que agradeço. E a gente precisa dizer que quando a gente estuda sobre o assunto e fala sobre esse assunto, quem é que escuta primeiro? Somos nós. Então, eu também estou no processo de aprendizado. Exatamente. Eu também venho treinando e me disciplinando de uma forma natural, olhando para essa habilidade da gente se amar melhor, para a gente se transformar em seres humanos cada vez melhores, né? É então, isso mesmo.
esse aprendizado é para todos nós. E obrigada pela oportunidade, Iraci, mais uma vez. Muito obrigada. Márcia. Após toda essa conversa que tivemos com a doutora Márcia, buscando esclarecer, né, essas emoções que você disse estar com problema em todos os âmbitos da sua vida, então é bom a gente separar os âmbitos. Vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer para você nesse momento. Ela diz assim: auto-perdoe-se. Torna-se indispensável o auto-perdão para o seu equilíbrio. Através da paz e da renovação íntima que o auto-perdão proporciona, alcançará maior sensibilidade para reconhecer os acertos que tem conquistado em sua jornada e não os tem valorizado por estar ocupando com seu negativo e a culpa. Então, nós observamos muitas vezes que nós somos extremamente venais conosco, né? Nós olhamos determinada situação, fazemos crítica, agora nos autocriticamos, mas não nos autoavaliamos, né? Qual é a emoção que está te levando a isso? Quais são os sentimentos que estão presos, entrelaçados, enraizados dentro de você? Então a gente precisa refletir um pouquinho. Quando há uma separação, não existe erro de um lado só. São 3 lados. O lado de um, o lado do outro e o lado verdadeiro. Porque cada um coloca ali as suas emoções. E cada um vai olhar de acordo com a bagagem que traz, com as experiências que passou, boas e ruins, com a interpretação que teve da vida, do decorrer da sua vida. Então, quando eu começo a interpretar no decorrer da minha vida as coisas da vida do outro, eu simplesmente estou botando a minha lente para um outro foco. E a pessoa, quando ela coloca esse outro foco, essa outra lente, ou vê pela mesma lente, a visão dela é outra. Então, a gente precisa se auto-perdoar, se auto-conhecer, se auto-descobrir, se auto-valorizar, se auto-amar. São coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Pequenos passos, mas muito importantes, muito. E se eu só dou para o outro aquilo que eu tenho em mim, então eu me fortaleço quando eu quero auxiliar o outro, eu me fortaleço criando todas as condições emocionais para que eu esteja firme, equilibrada, e então aí eu posso estender a minha mão para auxiliar. Porque se eu estou com a perna quebrada e vou carregar o outro, os dois vão se desequilibrar e cair. Então é isso. Não esqueça de nos acompanhar pela playlist do YouTube. Aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções, todo sábado às 19 horas, com 2 reprises na semana. Até lá e beijinho carinhoso para você.